Diario Luso Galaico está hoy en el distrito de Oporto, estamos en Vilanova de Gaia, estamos na Quinta de Enxomil, e que mellor sitio para entrevistar a esta persoa nacida en San Cosme do Vale, en Vilanova de Famalicao, en 1940, José Ribeiro da Costa, que desenvolveu unha extensa traxectoria ligada ao ensino, a filoloxía e a creación literaria. Autor de obras didácticas, numerosos libros de cuentos, novelas como Rapaz de Rúa ou Nas marxes do Douro. Prepara ahora un volumen inspirado nos episodios e personaxes que marcaron a súa propia existencia. Con el conversamos sobre memoria, literatura e desafío para transformar a vida en historias, non? Bos días, benvido a Diario Luso Galaico. Buen día. Profesor Ribeiro. Vostede é profesor, é filólogo, é escritor e dedicou boa parte da súa vida pois, ao ensino e á literatura, non? Verdade. En que momento descubriu que as súas experiencias persoais tamén podían convertirse en materia literaria? Descobri quando comecei a ensinar o primeiro ciclo, quer dizer, a escola primária. Descobri nessa altura que os alunos poderiam ser objeto da minha inspiração. E, portanto, a partir daí, transformei a minha escola como que num laboratório de investigação. O seu novo libro leva o título provisorio de Los cuentos de mi vida, os contos da miña vida. Que encontrará o leitor nesas páxinas? Neste espaço, o leitor encontrará uma série de personagens variadas que eu delineei através de uma realidade que conheci e que vivem a sua vida com fracassos, com êxitos, mas sobretudo encaram uma perspectiva positiva da vida. E estamos ante unhas memorias narradas como relatos ou ante contos inspirados libremente en experiencias reais? Sim, como eu acabo de dizer, as minhas personagens tinham um recorte real. Portanto, eu inspiro-me na realidade, são personagens que eu conheci, com as quais convivi e que dei uma execução linguística e uma execução, como direi, baseada na inspiração. Portanto, o escritor tem a capacidade transformativa da realidade. E essas personagens de recorte real, de vez em quando, aparecem transfiguradas e não são aquelas que eu vi, mas são aquelas que eu imaginei. Cando se escribe desde o recordo, a memoria pois, pode ser selectiva e incluso caprichosa, ás veces, non? Como reconstruiu os episodios vividos fai pois, tantos anos ou algúns anos? Bom, a memória é sempre seletiva, portanto, nem tudo que vem à rede é peixe e nem tudo se pode publicar. Portanto, eu faço sempre uma seleção e a memória, ao longo dos anos, se vai esbatendo e os acontecimentos passados vão dar origem aos acontecimentos mais presentes. No entanto, vou-te dizer, aquilo que eu observo, aquilo que me entra na inteligência e na observação, se passa ao coração, eu nunca mais os esqueço. Como está estruturado o libro? Os relatos siguen unha orde cronolóxica ou responden a diferentes temas e etapas da vida? Muito bem, boa pergunta, porque os relatos seguem de facto uma ordem cronológica e eu divido o livro em 4 fases. A primeira, aquela que referi, que é da primária, do ensino primário. A segunda, aquilo que nós chamávamos no meu tempo, o tempo do liceu, e agora se chama ensino básico e secundário. A terceira, quando eu andava na Universidade de Coimbra. E a quarta, já uma fase mais estável da vida profissional. E aí recolho as minhas personagens e a minha inspiração. A
súa trayectoria estivo moi vinculado ao ensino, como acabamos de ver, á literatura e ao contacto con varias xeracións de alumnos. Que presencia teñen estas experiencias na obra? Bom, estas experiências são importantes porque eu inspiro-me, como dizia atrás, nos alunos. A escola, o ensino, enfim, para mim é, como eu disse, é um laboratório de investigação, de experiência que eu registava ao longo dos tempos, alunos criativos, alunos que eu não esperava reações intempestivas, etc. Ia tomando notas, e então esse armazém de conhecimentos foi sendo o alfobre em que me inspirei, em que retirei as personagens para a minha obra, os meus contos. E falemos un pouco do escenario, non? E que lugares ocupan en estas historias San Cosme, do Vale, Vilanova de Famalicao, Braga, o Porto, Coimbra e outros escenarios importantes da súa biografía? Como sabes, uma narrativa apoia-se em 5 pilares fundamentais. São eles a ação, as personagens que realizam essa ação, o narrador que conta a história, o tempo e depois os espaços onde eu vou situar as histórias que conto. Portanto, esses espaços que referiste, São Cosme do Val, Famalicão, Braga, Porto, Coimbra, são os espaços privilegiados para as minhas narrativas. E que tipo de personaxes aparecen no libro? Son persoas que coñeceu realmente ou hai tamén figuras construídas a partir de varias experiencias? Tem os dois aspectos. São personagens que eu conheci, com quem convivi, nos espaços mesmos que eu frequentei com essas personagens, mas quando estou a escrever, o autor, como tu sabes, o escritor, é um fingidor, como dizia o Fernando Pessoa. Portanto, eu também finjo e transfiguro certas personagens naquelas que eu pretendia que representassem aquilo que eu penso, as minhas ideias. Portanto, eu estou transfigurado também nas personagens e elas já não são as mesmas que eu vi, mas são outras que eu imaginei. Como abordou a presencia de familiares, amigos, compañeiros ou antigos alumnos? Tivo recordos que preferiu reservarlos para vostede? Sim, nem tudo o que sabemos se põe na praça pública, como tu sabes. Portanto, temos que reservar a intimidade das personagens e respeitá-las e tal. E foi isso que eu fiz. Mas, enfim, como te disse atrás, transfiguro algumas personagens e respeito sempre a sua personalidade real. Nos seus libros anteriores, vostede mostrou interese polas vidas cotidianas, polos pequenos acontecementos que revelan a condición humana. Mantén esa mirada en esta nova obra? Sim, isso é um traço comum em todas as minhas obras, o aspecto da realidade cotidiana que eu observo. É um vendedor de brinquedos que recebe as crianças ao sair da escola e que as entusiasma como contador de histórias de ladrões, de salteadores, de piratas. É um pai que está a repreender o filho que lhe foi desobediente, é um aluno que anda a pancada com um colega na escola. São cenas da vida cotidiana que eu apresento nas minhas obras. Há algum episódio cuja escritura lhe resultase especialmente difícil ou emocionante? Sim, há um episódio que me impressionou num conto, que foi o desaparecimento, era o título que eu lhe dei. E o que é que acontece? Um senhor tinha uma empregada muito honesta, muito séria, muito alegre. Um dia viu-a triste, cabisbaixa, abatida, e estranhou. Então, o que se passa contigo? Tenho um meu senhorio aumentou uma renda, estou com problemas e tal. Pois nessa semana
ele tinha que fazer um pagamento e deixou 500 euros em cima da secretária enquanto se vestia e tal, chega o táxi para levar e ele esqueceu-se desse dinheiro. Bem, penso, à noite chegou, vou recuperá-lo, mas não estava lá. Bem, ninguém mais entrou na casa, pensou eles, senão a empregada. Chamou-a e ela negou completamente. E ele, pronto, não quis se dar por achado, não incriminou e foram vivendo alegremente. Então, até que um dia ela disse, vou-me despedir. E ele pensou, não aguenta mais estar comigo depois do que me fez. É que vai, vou para a França tratar de uma minha avó que está lá, que está velhinha e tal. Olha, tenho uma despedir. Olha, bom, trata da tua vida. A avó morreu, deixou-lhe uma grande herança e ela regressou. E a primeira pessoa que foi ver foi o seu patrão. E olha, vem cumprimentá-lo, vem trazer uma prenda. Não, dá aos teus familiares que precisam mais que eu. Não, eu pensei nos meus familiares, pensei em tudo, e pensei em si. E dei-lhe um envelope. Quando ele vai abrir o envelope, o que é que tinha lá dentro? 500 euros, o dinheiro que lhe tinha faltado. Isto impressionou-me grandemente, este episódio. E de todos os relatos que componen o libro, cal sinte máis próximo e por qué? Posso te dizer que foi este que agora acabas de narrar. Porquê? Porque o homem teve uma lisura estupenda. Não incriminou a empregada, não quis desconfiar dela. E a empregada, quando pôde, ela que não foi incriminada de ladra nem de nada disso, quando pôde, foi satisfazer aquilo que tinha roubado e ninguém soube de nada. Isto é extraordinário para mim. Que grandes temas atravesan estas historias? A infancia, a escola, o amor, a amizade, a fe, a pérdida, o peso do tempo. Que temas atravesan así, en xeral, este novo libro? Seguramente a infância é um deles. Portanto, eu comecei a lecionar crianças de 7 anos e tal, e portanto este tema é recorrente. E depois a adolescência também. Eu ensinei até o 9º ano alunos na adolescência rebeldes, contestatários aos pais e tal, que andam à pancada na escola. E tal. É um dos temas da adolescência, tá? Aqueles que depois, a vida na universidade em Coimbra, também já alunos feitos, quase homens, portanto, esta idade também foi muito tratada por mim, nos meus contos. E depois, uma coisa que não é um tema, mas é uma, digamos, eu ia dizer um tema recorrente, mas estou a repetir-me. Mas quer dizer, é o contraste que eu faço entre o passado e o presente, mostrando que o passado é a garantia do presente. Como dizia o Victor Hugo, nós somos aquilo que fomos, nós seremos aquilo que somos. Portanto, isto serve-me a mim para provar que o passado tem que ser bem vivido para que tenhamos um presente auspicioso. Vostede escribiu libros didácticos, contos e dúas novelas, non? Que lle aportou este novo proxecto que non houbera atopado nas obras anteriores? Ora bem, este processo, cada livro nos traz uma experiência nova, que nos enriquece e esta posso dizer que fiquei mais enriquecido ao ver como agiam e interagiam as personagens em diversos contos e, portanto, para mim foi uma lição. Aqueles que se engravam, uma lição de vitória, de luta e estímulo para a luta, aqueles que fracassavam. Muitas vezes eu emendava nos contos o seu comportamento, mas aqueles que fracassavam serviam de alerta para ver, alto, por aqui não é o caminho. A que público se dirixe esta obra? Considera que as experiencias
dunha vida concreta poden reconocerse tamén como universais? Fundamentalmente, esta obra dirige-se aos jovens. Eu procuro, em toda a minha vida, lidar com os jovens e procuro sempre ter um comportamento, que eles tenham um comportamento formativo, que tenha alguma lição para a vida, que os estimule a lutar. E a segunda parte da pergunta era? Sí, que si tamén son universais estes conceptos que aparecen na Sim, obra. Uma obra que tenha perduração no tempo tem que atacar temas universais, como por exemplo a amizade, como dizias, o amor, a franqueza, a lealdade, etc. E eu procuro focar, em certa medida, estes temas que são universais e que nunca passarão, e que são garante da perenidade de uma obra. Profesor Ribeiro, que espera provocar no lector? Emoción, reflexión, nostalgia, unha sonrisa? Tá bom. Bem, a minha obra não dá para rir, mas dá para refletir, isso sim. Procuro despertar uma reflexão, isso sem dúvida, e também não uma nostalgia do passado, enfim, umas lamúrias por aquilo que correu mal, mas sobretudo uma esperança no futuro. Despois de revisar todos eses recordos, vostede descubriu algo novo sobre vostede mesmo? Agora queres meter comigo? Pois, descobri sempre, olha, descobri que a minha vida, uma das minhas personagens, suavemente foi passando, mas sem recuo possível. E, portanto, com o mar, com um rio alegre e sereno que corre para o mar, assim eu refleti que a minha vida, tenho 86 anos, estou na parte final, foi correndo também alegremente para o final. Se tivera que resumir en unha soa ensinanza todo o vivido e contado neste libro, cal sería? É difícil esta É difícil a pergunta, mas olha, é assim, senhor, é difícil, mas eu respondo facilmente com poucas palavras. Descobri que vale a pena viver, vale a pena investir na nossa vida e nos estudantes, por exemplo. Eu sublinho que devem ser bons estudantes, privilegiar o estudo, porque isso é garante de um sucesso na vida futura. En que fase se atopa a obra e cando espera que poda chegar aos lectores? A obra vai ser publicada por uma editora chamada Oficina da Escrita e disseram ontem que em outubro possivelmente será publicada. Portanto, os leitores têm a possibilidade de contactar com esta obra a que eu devotei mais que um ano. E para rematar, profesor Ribeiro, este libro podíamos dicir que pecha unha etapa da súa trayectoria literaria ou, ao contrario, vai abrir un novo camiño hacia novas historias? Ora, eu pensei que a minha vida literária acabaria aqui. Eu pensei, mas ai de mim. Agora penso o contrário. Penso que parar é morrer. E, portanto, é uma nova etapa para um outro que virá a caminho. Pois, desde Diario Luso Galaico, agradecemoslle moitísimo esta conversa que tivemos con vostede. Esperamos con ansia ese novo libro e vamos ver, ¿no?, que dá de sí, vamos ver como vai haber máis entrevistas, porque isto, como acaba de dicir, abre unha nova etapa, unha nova, como dice un amigo meu, un novo filón, aí na mina, un novo filón. Verdade. Co seu traballo, pois seguro que vai sair, aínda que supoño que agora o principal é que salga este, e logo respirar un pouco antes de poñerse a traballar. Sí, señor, sí, señor. Moitísimas gracias, profesor José Ribeiro da Costa, amigo xa de Diario Luso Galaico,
colaborador tamén, aínda que esperamos que este ano haxa máis colaboracións da súa parte. Vou tentar. Saudamos a todos os nosos lectores, tanto de Portugal como de Galicia, principalmente, de todo o mundo. Bueno, pois, en canto salga o libro, faremos unha publicación do libro, e, se podemos, pois estaremos en algunha presentación que supoño que fará do libro. Moitísimas gracias, moi amable, que siga producindo máis obras literarias. Obrigado.